Bom dia, meninas! Como vocês estão? Nossa aula de hoje vai ser a resolução da equação do segundo grau completa através da fórmula de Bhaskara. Só recordando, a gente vai resolver essa equação do segundo grau só através da fórmula de Bhaskara? Não exatamente. A gente tem outras formas de resolução que a gente vai ver nas próximas aulas, que é através da soma e do produto das raízes dessa equação. Só recordando por que do segundo grau completa. Lembrando que essa aqui é a minha fórmula generalizada da minha equação de segundo grau e ela é completa porque eu tenho os três termos. O primeiro, x ao quadrado, que é o que denomina a minha equação ser do segundo grau. Bx é o meu segundo termo e o c, que é um termo independente. Ou seja, eu tenho os três termos da equação, ela é completa. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da minha equação. Identificou se a equação é completa ou incompleta, ela é completa. Neste momento, vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Quem que é a fórmula de Bhaskara? É x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Esse triangulinho aqui, a gente fala que ele é uma letra grega, que acabei de falar para vocês, denomina como delta. E nesse momento, a gente vai chamá-lo de discriminante da equação. Como que a gente calcula esse discriminante? Através do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tanto esse b e este a que aparece na fórmula de Bhaskara, quanto o b, o a e o c que aparece no cálculo do meu discriminante, são os coeficientes da minha fórmula generalizada. Com isso, nós temos as raízes da minha equação do segundo grau completa, que elas vão ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui eu denomino a primeira raiz como x' e x duas linhas. Pode colocar x1, x2, isso fica a critério de vocês. Lembrando que, pelo fato da equação ser do segundo grau, ela admite no máximo duas raízes. Então, ela pode ter nenhuma raiz, uma raiz e duas raízes reais. Coloquei alguns exemplos aqui para simplificar, para vocês poderem entender melhor essa aplicação. O nosso primeiro exemplo é o seguinte: eu tenho x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. A resolução dos exemplos eu dividi em passo a passo. O primeiro passo é a gente identificar os coeficientes da equação. Isso é muito importante, porque se a gente não consegue identificar os coeficientes, a gente não consegue nem calcular o discriminante e nem aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, olha só, quem que é meu A? É o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Toda vez que eu não tiver número na frente da minha letra, é porque vale 1. Se tiver só o sinal negativo, ele vale menos 1. Então, meu A vale 1. O B, o coeficiente que acompanha o x, ou seja, menos 5. Lembrando que o sinal também vai acompanhar este número. E o C, que é o nosso termo independente, vale quanto? Menos 6. Feito isso, a gente vai calcular o discriminante. Nessa equação, quem que vai ser meu discriminante? Eu peço que, assim, a cada equação que vocês forem resolver, vocês repetirem a fórmula, que é uma forma de ir recordando e guardando ela. Então, quem que é meu discriminante? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou substituir esses coeficientes nessa expressão. Então, quem que é meu B? Menos 5. Toda vez que o número for negativo, coloque esse número entre parênteses. Então, eu vou ter menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o valor de A, menos 6, que é o valor de C. Esse menos 4, gente, ele é fixo, ele é da fórmula, tá? Então, primeiro, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, 25. Aqui eu vou fazer a multiplicação dos sinais primeiro. Então, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 6,
24. Então, quem que é o meu discriminante? Ele vale 49. Feito isso, a gente vai substituir esses valores na fórmula de Bhaskara, que está aqui explícito para vocês, que é menos b mais ou menos a raiz de delta, que é o discriminante, dividido por 2a. Esse b não é o valor do b, é o valor da... não é o valor, ele está incluso na fórmula. Então, como o b é negativo, a gente também coloca ele entre parênteses, e no caso fica, ó, menos vezes menos 5, mais ou menos a raiz do nosso discriminante, que vale 49, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Feito isso, nós vamos multiplicar, ó, menos vezes menos, mais 5. Mais ou menos, extrai a raiz quadrada de 49, que vale quanto? 7. E 2 vezes 1, 2. Então, nós chegamos a essa expressão. Chegou nessa expressão, a gente vai ter as duas raízes. Quem são as duas raízes? A primeira, usando o sinal positivo, e depois a segunda, usando o sinal negativo. Reparem que a gente repete todos os números, eles são iguais a essa expressão daqui de cima. A única coisa que muda é o sinal. Então, a primeira raiz vai ser 5 com mais 7, 12, dividido por 2, 6. A segunda raiz, 5 menos 7 dividido por 2, igual a menos 2 dividido por 2, que é igual a quanto? Menos 1. Então, quem são as raízes dessa equação? As raízes dessa equação vai ser 6 e menos 1. Até aqui tudo ok? O próximo, eu tenho a equação do tipo 4x ao quadrado menos 4x mais 1. De novo, o primeiro passo, eu identifico os coeficientes da minha equação. Quem que é o A? O A vai valer 4, porque é o coeficiente que acompanha x ao quadrado. O B, menos 4, o coeficiente que acompanha o x. E o C é o termo independente, 1. Feito isso, calculamos o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, b menos 4, de novo, como é negativo, entre parênteses, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4 vezes 1, lembrando que 4 e 1 é positivo, então, mais vezes mais dá mais, vezes menos, menos 16. E 16 menos 16 igual a 0. Agora, a gente tem um discriminante que vale quanto? 0. E vamos aplicar a fórmula de novo de Bhaskara. Quando nós aplicamos a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter menos o valor de b, que vale menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 4. Ó, efetua a multiplicação de sinal, menos vezes menos, mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 0 é 0, dividido 2 vezes 4, 8. Com isso, a gente vai ter, neste caso, que as duas raízes elas vão ser iguais. Por que elas vão ser iguais? Porque se eu faço 4 mais 0, eu obtenho 4. Se eu faço 4 menos 0, eu também obtenho 4, ou seja, então eu vou ter a mesma fração. 4 sobre 8, a gente simplifica, é 1/2. Então, quem é a raiz dessa equação? Ambas elas vão serem iguais, com o valor de 1/2. Coloquei também aqui mais um exemplo, que eu tenho 5x ao quadrado mais x mais 6 igual a 0. Identifico os coeficientes. O A vale 5, o B, 1 e o C vale 6. Quando eu calculo o discriminante, que é b ao quadrado menos 4a vezes c, o meu b vale 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Menos, como os outros dois números são negativos, mantém o sinal do negativo. 4 vezes 5, que é o valor de A, vezes 6, que é o valor de C. Então, eu vou ter 4 vezes 5, 20, vezes C, vezes 6, 120. 1 menos 120 vai dar quanto? Menos 119.
Aplicando a fórmula de Bhaskara, o que nós obtemos? Menos 1, reparem que agora eu não tenho a necessidade de colocar entre parênteses, porque o número é positivo. Então, positivo com negativo mantém o negativo da fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 119 dividido por 2 vezes 5. Esse sinalzinho aqui, não sei se você já conhece, é a ideia de não pertence, perdão. Não pertence ao conjunto dos reais. Por que essa expressão ela não pertence ao conjunto dos reais? Não existe raiz quadrada de número negativo. Se não existe raiz quadrada, não vai existir um valor numérico para essa equação. Lembrando que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, se não existe a raiz quadrada, essa equação 5x ao quadrado mais x mais 6, ela não possui raízes reais. Se vocês repararem, nós temos as três formas, né? 3 tipos de equação em que eu encontro possíveis raízes da minha equação do segundo grau. No exemplo A, eu encontrei 2 raízes reais distintas. No exemplo B, uma raiz real, sendo que, na realidade, 2 raízes reais, sendo que elas são iguais. E nesse último exemplo, um caso em que eu não possua uma raiz real. Então, essas são as possibilidades de aparecer as raízes de uma equação do segundo grau. E como a gente também resolve. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar no nosso grupo do WhatsApp, pode mandar as resoluções. Eu estou colocando aqui para a gente poder fixar esse conteúdo, uma atividade da página 89, dos números 14 e 21, para a gente poder fixar esses conceitos. Bons estudos e até a próxima aula.